Muito bom dia, agronegócio. São 8 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Terminou setembro, hein, senhoras e senhores? Acabou. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, agora só o ano que vem. E vamos entender o que outubro nos reserva, né? Outubro que é um mês importante aí para a colheita da soja e do milho lá nos Estados Unidos. É um mês importante para o nosso plantio. Me parece que as chuvas vão chegar em outubro e trazer um alívio um pouco maior aí para os nossos trabalhos de campo, né? Recuperando os níveis adequados ali de umidade no solo para que de fato os trabalhos caminhem adequadamente. Enfim, eu tô confiante com esse outubro, diferente do que vimos no ano passado, e tomara que tudo dê certo e a gente alcance os números que a gente está esperando aí para a nova safra do Brasil, né? A safra 21-22, apesar de alguns problemas que já são registrados e que não são de controle do produtor, né? Então a gente vai falar sobre isso também nesta edição do Bom Dia Agronegócio, que, lembrando, senhoras e senhores, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Então você que está nos acompanhando, depois vai fazer o quê? Vai seguir este perfil, @Cooperativa Cochupé, no Instagram, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Você que está nos ouvindo também pelo Instagram ou pelo YouTube, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário. Fique à vontade, o canal está aberto para que a gente possa, de fato, conversar por aqui. A Letícia Guimarães está conosco a postos lá na redação, né, na nossa redação aqui no Notícias Agrícolas, para também colher ali todas as suas perguntas. E mande pra gente também de que cidade você tá falando, cidade e estado, e me diga se tá chovendo, se não tá, se tá calor, se não tá, enfim, a gente quer saber como é que tá aí na sua região, tá certo? Então, obrigada pela companhia, vamos juntos aqui trazer as primeiras informações do dia, trazer o andamento dos preços, e a gente vai começar justamente com isso, fazendo uma rodada ali nos principais mercados agrícolas. A soja opera com estabilidade e caminhando muito de lado ainda na Bolsa de Chicago. Então, nesse momento, o contrato novembro, que é o mais negociado, tem $12,83 por bushel. Uma baixa de 0,02%. Tá no 0 a 0, né? O milho sobe um pouquinho, 0,21%, para valer $5,40. O trigo também sobe um pouco mais forte, 0,62% de alta, para valer $7,14. O café dá continuidade ao seu movimento de alta, dá continuidade não, volta a subir depois das baixas de ontem, né? $1,94 mais 55 por libra peso, alta de 0,59% agora. O algodão, esse sim, segue a sua trajetória de alta, tem alta de 0,99% agora e vale $1,02 mais 95 centos por libra peso. Na terça-feira, dia importante para o mercado do algodão, o mercado alcançou $1 por libra peso, vinha, né, fazendo esse rally, alcançou essa condição e agora $1,02. Hoje, às 13 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, a gente conversa também aqui ao vivo, pelo YouTube do Notícias Agrícolas, sobre o mercado de algodão. Vamos entender esse rally dos preços, entender o que o mercado está refletindo neste momento, tá? Então é importante você colocar aí na tua agenda. O petróleo cai e vai... O açúcar, perdão, antes da gente passar para o petróleo, o açúcar também opera com leves baixas, 0,2% de queda agora, com 19 centos mais 68 por libra peso. Se a gente vai para o mercado de petróleo, a gente vai ver que hoje é mais um dia de recuperação, ou melhor, de correção, vamos colocar assim. O mercado está voltando a se equilibrar, porque foi puxando. O petróleo do Brent bateu nos $80 nessa semana, níveis pré-Covid, níveis pré-pandemia, e a gente viu, portanto, o mercado puxar forte também, e obviamente, naturalmente, agora vai ali fazer alguns ajustes, e por isso opera em campo negativo. Então, quando a gente olha para o petróleo WTI, nesse momento, perde 1%, redondinho, $74,08 por barril. No Brent, 0,91% de queda para valer $77,38. Lembrando que o Brent, senhoras e senhores, é um indicativo mais real do cenário de oferta e demanda. E já já a gente vai falar sobre
os fatores de oferta e demanda, os fundamentos do mercado do petróleo, porque eles estão bastante ligados a essa crise energética que a gente vê generalizada. Mundo afora, a gente tem problemas de crise energética, porque a gente tem problemas de altas expressivas nas matrizes energéticas. Então, a gente não está falando só de petróleo, mas a gente está falando de uma disparada do gás natural, a gente está falando de uma disparada do carvão, que foi lá resgatado das matrizes energéticas, né? Era uma matriz meio que ultrapassada, né? Houve um certo investimento, talvez, não exagerado, porque ele é necessário, né? Mas talvez a estratégia não tenha sido a melhor de fazer essa transferência para as energias renováveis, as energias limpas, né? A sustentabilidade a todo custo. E me parece que houve aí um desequilíbrio. Nesse momento, o gás natural sobe 3,36%, tá? E a gente vai precisar olhar para esse combinado de matriz. Então, petróleo, gás natural e carvão, tá? Não dá para desviar os olhos desses 3 produtos, porque eles vão nos dizer muito sobre essa questão energética e a retomada econômica global, tá? Então, é uma análise interessante que a gente vai já falar um pouco mais sobre ela, certo? O ouro sobe um pouquinho, 0,16%, a prata sobe, o cobre cai, 1,86%, e o minério de ferro voltou a subir, subiu 5% hoje lá no mercado chinês. Enfim, é um momento aí importante de recuperação também dos preços do minério, que podem não ser altas sustentáveis, né? Altas fortes e consistentes, porque pode continuar acontecendo como é que a gente fala? Enfim, deixa pra lá, né? Oxa, Carla Mendes, tá muito louca. Então, vamos lá. Olhando também, a gente olhou as bolsas americanas, né? Se a gente vai para a bolsa de Dalian, a gente vê queda nos preços do farelo de soja, alta nos preços do óleo e alta nos preços do milho. O suíno, leve baixa, bem próximo da estabilidade. O suíno vivo, 0,04% de queda. E a gente teve essa situação. E o minério de ferro, como eu falei, bolsa de Dalian com alta de 5,15% nesta quinta-feira. Lembrei o que iria dizer. Pode continuar acontecendo a regulação por parte do governo chinês no mercado de minérios, assim como está acontecendo em outros setores, e já a gente vai falar mais sobre a China, sobre a questão dos fertilizantes. Na hora que a gente falar sobre a soja, a gente vai buscar também essas informações dos custos de produção, tá certo? Aí a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Bom, senhoras e senhores, vamos continuando por aqui, vamos agora detalhar esses mercados. Já a gente vai ver o que é notícia na manhã de hoje. E eu vou começar nessa quinta-feira com o café. Vejam que, vamos abrir aqui os preços do Arábica lá na Bolsa de Nova York. A gente está falando de altas de quase 0,5% nos principais contratos, tá? O dezembro tem $1,94 mais 35 por libra peso, o março $1,97 mais 20, o maio $1,98 mais 20 e o julho $1,98 mais 75 por libra. O mercado ainda está muito focado na oferta apertada que tem por conta dos prejuízos aqui no Brasil e em outros países produtores também. Não foi só o Brasil que perdeu café por adversidades climáticas. A gente teve a Colômbia com vários problemas, a gente teve outros países da América Central, o Vietnã perdeu café Conilon, café Robusta. Então a gente teve todo esse comprometimento da oferta. E ele está muito enraizado ainda no mercado. São os fundamentos do mercado que, vez ou outra, vão falar mais alto, assim como vez ou outra o financeiro fala mais alto. E a gente tem, então, essa recuperação hoje das cotações, depois das baixas de ontem. E essas baixas estavam bastante atreladas também ao mercado financeiro, né? Perdão. Então, hoje o café sobe na Bolsa de Nova York e o mercado continua bastante temeroso também com as perdas e os prejuízos que a gente já vai ver na safra 2022 do Brasil por conta também das adversidades climáticas. Então, hoje, a gente acabou de subir uma matéria especial da Virgínia Alves e do Lucas Santos,
que foram até o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, né? Um dos mais antigos do Brasil, foi fundado ali por Dom Pedro, né? Então ele tem uma história muito forte de pesquisa e a Virgínia trouxe esse cenário crítico do café paulista, né? O Parque Cafeiro Paulista sofrendo muito severamente. Então, não só a produção será afetada pelo cenário crítico que a gente vê agora, mas a qualidade do café na safra 22 e também na safra 2023. Então, isso, o Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo. Óbvio que o que acontece, né, nessas principais regiões cafeiras do nosso país vão afetar diretamente nos mercados. Então, atenção a isso, essa matéria já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Ó, menu, vídeos, café. Vai checar essa matéria da Virgínia Alves, tá certo? Matéria que tem título, vamos lá. Vou deixar aqui para vocês nos comentários, assim vocês conseguem checar esse material que já está no ar. Uma matéria muito completa, muito detalhada e com essas informações importantes ali da equipe do IAC, o que também é muito importante que você coloque aí nas suas análises, tá certo? Então, o mercado de café hoje, voltando-se aos seus fundamentos, volta a subir, por conta disso a gente tem esses preços, portanto, em campo positivo lá na Bolsa de Nova York. Obviamente que a gente vai ter que olhar o comportamento do dólar, a gente vai ter que olhar o comportamento financeiro. Hoje é um dia mais tranquilo ali para os mercados, as bolsas na Europa, por exemplo, estão meio que no 0 a 0, nos Estados Unidos as bolsas estavam subindo e a gente tem uma série de situações acontecendo no mercado financeiro internacional que vão pesar sobre as commodities, mas hoje me parece ser um dia de alta para praticamente todas as commodities, tá? Então, vamos acompanhar. Obviamente que a gente vai ter um ou outro quadro, né, de recuo, de pressão, mas enfim, tá tudo dentro do esperado, tá? Vou deixar aqui então o título para vocês da matéria da Virgínia, que já está disponível lá para que vocês acessem e entendam o que está acontecendo com o nosso café paulista, tá bem? Já abertura do mercado disponível para você também no nosso site. Bom, a gente segue por aqui, dando uma olhadinha agora no mercado de açúcar. Já a gente vai falar de soja, milho, a gente vai falar de petróleo, a gente vai falar de China. Então fica aí, tá? Agora, passando rapidamente ali pelo mercado sucroenergético, eu quero te chamar a atenção para uma série de entrevistas que nós temos feito essa semana com os principais estados produtores de etanol, para a gente entender como a venda direta de etanol afeta esses estados. Então, o Jonathan Simeão está fazendo essa ronda nos principais estados, Minas Gerais, São Paulo principalmente, né? Mas São Paulo, Minas, Goiás, o centro-sul do Brasil, como é que fica essa situação com a venda direta de etanol, mais estados ali da região nordeste também, que são importantes polos de produção de etanol. Então, a gente está olhando para esses estados, eu chamo a atenção para essa série de entrevistas que o Jonathan está fazendo, para que você entenda o que isso quer dizer neste momento onde os preços dos combustíveis estão dominando os noticiários, né? E é preciso a gente entender cada vez mais como se formam os preços dos combustíveis e como eles pesam no nosso dia a dia. Porque isso sim é determinante, né? Não dá pra gente deixar de entender e querer achar um culpado só para a questão dos preços dos combustíveis, né? Então, ele depende de uma série de fatores. Ele depende do dólar, ele depende do andamento do petróleo, o valor do etanol vai depender muito de como está o andamento do preço da gasolina. O preço da gasolina vai observar muito severamente essa escalada do petróleo. Tem o óleo diesel, tem a demanda global sendo retomada. Tem a carga tributária em cima dos combustíveis, que está sendo revista ali pelos estados, está sendo discutida no Congresso Nacional. Então, tudo isso está englobado ali. E você precisa, então, acompanhar essas entrevistas do Jonatas para entender como fica essa questão da venda direta de etanol nessa ampla discussão que está acontecendo agora sobre o mercado de combustíveis, tá certo? Bom, olhando para o mercado de açúcar,
A gente tem pequenas baixas registradas nessa manhã de quinta-feira, não só na Bolsa de Nova York, mas também na Bolsa de Londres. O mercado está estendendo esse movimento de recuo, atento ao financeiro e a esse movimento de correção, de realização de lucros, já que subiu bastante nos últimos meses. Então, precisaria de novas informações, novas notícias, para se posicionar de forma mais incisiva. Lembrando que nessa semana, a gente já teve o CIT revendo ali o déficit na oferta global de açúcar para 4 milhões de toneladas, tá? Então, o déficit é de 4 milhões de toneladas na estimativa do CIT, tá? Então, estamos ali de olho nessa oferta muito ajustada, bem como acontece para o café, acontece para o açúcar. A oferta já é apertada, a nossa temporada de moagem vai ser mais curta esse ano, a nossa entre-safra vai ser mais longa e os fundamentos seguem muito fortes para o mercado do açúcar. Claro que o andamento do petróleo, o financeiro, o comportamento do dólar, o comportamento da demanda, a retomada econômica global, tudo isso vai pesar sobre os preços do açúcar. Mas, fundamentalmente falando, a gente ainda tem um mercado bastante sustentado, o que se reflete em preços mais altos para o açúcar também aqui no Brasil. Alguém me perguntou essa semana pelo Instagram, pelo jornalista da soja, se ia faltar açúcar. Não acredito que vá faltar açúcar, né, no abastecimento interno. Não existe essa previsão, essa projeção, esse temor. Mas os preços podem subir um pouquinho ali para você, consumidor final. Então, fique atento, tá certo? Bom, vamos abrir aqui rapidamente as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York, para a gente dar uma olhadinha nas referências que estão praticamente todas acima dos 19 cents de dólar por libra-peso, à exceção do primeiro contrato, que é o outubro, que vale agora 18,87, tem uma leve baixa agora de 0,7%. O março tem 19 cents mais 69, o maio 19 cents mais 20 e o julho 18 cents mais 64 por libra-peso nesta manhã de quinta-feira. Certo, senhoras e senhores? Pessoal, vão me mandando, por favor, as suas perguntas, suas dúvidas, suas críticas, sugestões. Aquilo que eu não consegui responder agora, vou levar ali para os nossos especialistas e a gente vai trazendo as respostas para vocês nos próximos dias, tá certo? Pessoal da Sementes Laertes, Abelardo Luz, Santa Catarina, capital nacional da semente de soja, obrigada. Rio Verde, Goiás, também conosco. E Turivanf, né, nos mandando bom dia lá de Rio Verde, Goiás. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Sim, o pessoal perguntando aqui do mercado de leite, né? E a Letícia já trazendo as informações. A gente teve informações importantes essa semana do Conselheite para o Rio Grande do Sul sobre as margens diante da média paga lá para o estado na casa de R$1,70 por litro. Tá tudo lá já detalhado. Inclusive, a Letícia Guimarães trouxe justamente essa informação para o Vinícius. E o Diogo conosco. Bom dia, Diogo. Tudo bem? Seguimos com o desafio da produção de alimentos e da minha amada atividade leiteira. É uma atividade muito bonita, né? Uma atividade realmente tá na essência, né, do mercado agropecuário brasileiro e realmente é uma atividade muito amada. Vamos lá. O pessoal do Direto na Fazenda. Oi, Goiânia conosco, então. Bom dia, obrigada. E seguimos por aqui. Vamos dar uma olhadinha nos grãos agora? Hoje é dia de relatórios do USDA. E o mercado tá ali, né? Parece um caranguejo andando de lado, sem emoção, sem novidade, precisa de notícia. Só que essas notícias não devem chegar aí muito rápido, porque a China, senhoras e senhores, tá entrando no que eles chamam de Semana Dourada a partir de amanhã, 1º de outubro. É um feriado que dura 7 dias, uma semana, para os chineses descansarem e comemorarem o nascimento, a fundação da República Popular da China, que se deu em 1949. Então, são 7 dias de feriado, 7 dias em que a China deverá ficar fora do mercado, principalmente do mercado na compra de grãos, soja e milho, principalmente soja, porque precisa fazer grandes volumes de compras até o final deste ano, começo do próximo ano, porque a gente está falando
de uma necessidade de pelo menos 20 milhões de toneladas e já deveria estar comprando mais, tanto nos Estados Unidos como alguns volumes aqui, como o fez, mas vai olhar mais agora para a soja americana, que está se tornando mais competitiva, diante principalmente da chegada da nova oferta e das soluções que começam a aparecer ali para as exportações ali no canal do Rio Mississippi, para escoar essa produção americana até o Golfo do México. Então, a gente tem informações coletadas junto do Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing lá nos Estados Unidos, falando o seguinte: Carla, já temos as principais tradings 100% com a sua capacidade retomadas, a sua capacidade operacional ali no Golfo para exportar soja. Então, isso deve voltar a atrair a demanda chinesa, isso deve provocar uma queda nos prêmios americanos, né? Porque a gente tem a chegada da nova oferta, a gente tem cerca de 16%, obviamente que hoje já temos um pouco mais, 16% até o último domingo, da soja colhida lá nos Estados Unidos. Então, é um volume ainda pequeno, mas esse ritmo de colheita tá bem, caminha dentro da normalidade e vai trazer mais oferta. Os Estados Unidos vão ficar mais competitivos e a China naturalmente vai olhar um pouco mais para a oferta americana. Aqui no Brasil, o que a gente observa? A gente observa que há vários pontos do país onde o mercado interno paga melhor do que a exportação. É natural para o segundo semestre, é natural no momento onde a entre-safra vai se desenhando. A gente tem, no entanto, que observar o comportamento do produtor brasileiro para a soja e o que vai acontecer com a nova safra. Eu fiz uma entrevista essa semana com o seu Camilo Motter, analista de mercado da Granoeste, corretora de cereais. O seu Camilo me fez um alerta bem importante. Falou: Carla, como é que os preços internos vão se formar a partir de agora, né? Eles vão olhar também, eles vão refletir também, melhor dizendo, o comportamento do produtor brasileiro. Se o produtor brasileiro vê que a safra 21-22 vai bem no campo, as chuvas estão chegando e tudo mais, ele vai soltando mais facilmente o que ele tem restante da safra 20-21. Se a safra 21-22 começar a emperrar um pouco mais, falta chuva, tem problema disso, problema daquilo, ele vai segurar um pouco mais as suas vendas, apontando para uma sinalização ou esperando, né, uma possibilidade de novas altas para os preços brasileiros da soja. Mas os preços, é importante a gente reforçar, que eles seguem muito altos aqui no nosso mercado. Nos últimos meses, a gente viu o prêmio puxar muito os nossos preços por aqui. A gente tinha prêmios de $2,50, $2,60 acima de Chicago, né? A gente tem essa condição e isso ajudou a puxar muito os preços da soja, que para a safra velha base porto estão acima de R$170. A gente está falando de R$176, R$177 nos últimos dias base porto, né? Enquanto o interior, paridade de exportação compensa, a gente tem lugares com R$173, R$174. Paraná, você desconta a despesa logística, compensa mais vender no mercado interno. Legal? Safra nova, a gente está falando de preços também em base porto acima de R$160. Por que isso se deu mesmo diante de um recuo recente dos prêmios, né? Os prêmios do Brasil começaram a recuar um pouquinho. Em novembro, historicamente, a gente olha o comportamento histórico dos prêmios, em novembro eles tendem também a cair um pouco mais. O que motiva os preços nesses últimos dias, nessa última semana? É o dólar. O dólar segue muito forte, vamos ver se já abriu agora. Se já abriu hoje, mas segue acima dos R$5,40. Então, nos últimos dias, o que a gente viu puxar e dar suporte às cotações da soja aqui no Brasil foi justamente esse dólar em alta, tá? Então, hoje o dólar abre subindo ainda, são R$5,43 e uma alta agora de 0,11%. Cotação do momento, 9 horas 11 minutos, R$5,43, 0,11% de alta. Então, quando a gente olha para o mercado da soja, a gente está olhando para essa composição, né? Para esse tripé de formação dos preços. Chicago, prêmio e dólar. Os prêmios estão caindo um pouquinho agora, natural, porque a demanda vai se voltar para os Estados Unidos, informações colhidas junto aos analistas e consultores de mercado. O dólar está com esse viés altista
agora e Chicago mais estável, caminhando de lado, mas firmado em pisos, suportes altos. A gente está falando de uma soja spot em Chicago a 12 dólares e 84 cents. Se a gente soma um prêmio, de 2 dólares, a gente vai para 14,84 com dólar de 5,43. Não, Carla, mas eu quero vender safra nova. Para mim é um bom momento, eu acho que tá legal. A gente está falando de 13 dólares e 3 cents por bushel para maio, que é uma referência importante para nós, ou 12,98, se você quiser a referência a março, com prêmios ali na casa de 35 a 40 centavos, então a gente está falando de uma soja de 13 dólares e 40, né? E um dólar de 5,43. Se você olhar o dólar futuro, ele está ainda mais elevado. Então, faça suas contas, não deixe de olhar para esses 3 componentes formadores de preços e, mais do que isso, como eles impactam na tua renda, cruzando essas informações com os teus custos de produção. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está num momento de novo repique nos preços dos fertilizantes. Eles já estavam em alta, estavam subindo, mas nesta semana especificamente, eles subiram forte, têm subido forte. A ureia, por exemplo, ela marcou ali os seus níveis mais altos desde 2008. Né? A gente está vendo os preços do KCl, do cloreto de potássio, dispararem. Nitrogenados e fosfatados todos para cima. Por quê? Porque a gente tem uma composição, uma espécie de tempestade perfeita para o mercado de fertilizantes agora. Fator número 1, a China, maior exportador e consumidor de fertilizantes do mundo, podendo suspender as suas exportações de fertilizantes. Calma, né? A gente explicou isso no Notícias Agrícolas na terça e na quarta-feira. É uma medida que está sendo estudada pela NDR, pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China. Essa comissão é aquela comissão reguladora do mercado, que quer que as exportações sejam suspendidas ou, pelo menos parcialmente ou gradativamente suspensas, para que haja uma proteção do mercado interno. É natural da ditadura chinesa proteger o seu mercado. Além de ter que parar algumas plantas ali na China por conta da crise energética e dos problemas que tem de demanda por energia e de ter que garantir ali metas ambientais e de sustentabilidade muito altas em pouco tempo. Então, esse é o fator número 1. Desde que essa notícia apareceu no mercado na terça-feira, embora o mercado já venha especulando sobre ela desde junho, senhoras e senhores, a gente está falando de uma condição... Tem uma pergunta aqui sobre esse aumento nos custos de produção. Miller, é justamente sobre isso que eu estou falando, tá? Então, vamos falar sobre isso. Então, a China ainda não oficializou essa suspensão das exportações ou interrupção, mas a oferta de fertilizantes chineses, né, de matérias-primas chinesas e que são específicas da China, ela já está reduzida, por isso que nas últimas horas a gente viu os preços dos fertilizantes subirem agressivamente, tá? Não só aqui no Brasil, o Brasil é um reflexo, mas há uma alta generalizada e contínua dos preços dos fertilizantes. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente está falando de uma dificuldade de solução das relações ali entre Bielorrússia e União Europeia. Da Bielorrússia vem 20% do cloreto de potássio que é utilizado globalmente como fertilizante. E de uma hora para outra você não recompõe 20% da oferta de cloreto de potássio, né? A gente precisa da Bielorrússia, mas não se acerta ali com a União Europeia, tá tudo meio travado, o cloreto de potássio está disparando. A ureia é outro problema sim, né? Outra situação. A Índia está fazendo leilão de compra de ureia, né? E vai comprar bastante, é comprador importante. Os preços do petróleo estão disparados, a ureia é derivado do petróleo. Então, senhoras e senhores, está tudo muito alinhado para que os preços dos fertilizantes continuem subindo muito. E justamente por isso é que a gente já vê para a safrinha 22 de milho e para a soja 22, 23, altas fortíssimas nas relações de troca. Eu estou falando de uma relação de troca, safrinha 22 de milho, 80 sacas de milho por tonelada de ureia, senhoras e senhores. Desde abril, ou seja, 5 meses, nós tivemos essa relação de troca dobrou.
tá? A relação de troca dobrou para o milho safrinha 22, quando a gente fala de ureia. Para cloreto de potássio, a soja passou de 14 sacas de soja para 32 sacas. Então, também dobrou quando a gente olha só para o KCL, no caso da soja. Então, veja você que os custos de produção, sim, serão mais altos e há uma dificuldade, há uma preocupação do mercado de que, de fato, a gente tenha um aumento desses custos de produção. E olha que já os americanos vão começar a procurar insumos para a próxima safra. Então, senhoras e senhores, você, produtor brasileiro, tá aí com muitas decisões para tomar, principalmente para a safrinha 22, porque não tá só com problema na oferta de fertilizante, mas tem problema na oferta de químicos, tem problema na oferta de glifosato, a logística tá comprometida e alguém, o Max falando aqui, KCL preço fora do normal. Fora do normal. As referências foram todas perdidas, viu, Max? E a gente vê que no curto prazo, não há fatores que possam reverter esse cenário, né? É uma crise de oferta muito séria, são problemas geopolíticos impactando nesse quadro. Então, os fertilizantes seguem subindo em disparada. É uma escalada que ainda não se sabe até onde vai. Mas, como eu falei, fundamentalmente, a gente está falando de consistência para esses preços, como o Max colocou aqui, fora do normal, tá? E alguém me perguntou aqui, sobre a questão da normalização dos containers aqui. O Cafés Família Paiva. E a falta de containers, tem previsão de normalização? Não tem, né? Ainda há um problema sério com essa falta de containers. A logística internacional está extremamente comprometida. A taxa de containers, né, o custo de uma rota Brasil-China, ela subiu agressivamente. A gente está falando de uma taxa de container China-Brasil, que era de $1.000, está em $12.000. Informações coletadas junto do Grupo Bom Futuro, que também foi entrevistado essa semana aqui no Notícias Agrícolas. Então, perceba, né? A gente está num momento onde a safra 21-22 está em andamento, mas a gente já tem que olhar para a safra 2022-23 com uma gestão minuciosa, com uma tentativa de otimizar os seus insumos, otimizar a utilização desses insumos, a compra desses insumos, as suas relações de troca, porque nesse momento elas estão muito deterioradas. A relação de troca para o KCL com a soja 22-23, a base é Sorriso Mato Grosso, tá? É óbvio que ela vai variar. Essa base de relação de troca, ela é a maior, mais elevada, já registrada pela série histórica da Agriinvest Commodities, que foi quem nos disponibilizou essas informações. Essas informações todas sobre o mercado de fertilizantes estão numa análise muito completa do Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agriinvest. Nós fizemos essa entrevista ontem. Você pode acessá-la pelo perfil Jornalista da Soja, acho que é a forma mais fácil. A hora que terminar essa live, vai neste perfil e o link que está na bio já vai te levar direto para essa entrevista do Jefferson. Vale a pena acompanhá-la e entender que o momento de compra para os fertilizantes Safrinha 22, Soja 22-23 estão muito complicados. A gente está aí tentando as entrevistas com os grandes grupos produtores de soja, então a gente está falando a gente falou com o Bom Futuro, a gente vai tentar a MAGE, vai tentar a SLC, a gente vai tentar outros grandes grupos para entender como eles estão se preparando para essa nova safra 22-23, que já veio o alerta do Bom Futuro, que traz grandes surpresas, a falta de tudo. O seu Inácio Modesto Filho, diretor do Grupo Bom Futuro, falou: Carlinha, tá faltando tudo. O glifosato estou pedindo para utilizarem o mínimo possível, de forma muito racional. Estou pedindo para otimizarem a utilização dos fertilizantes. Já faltam produtos para 22-23. As máquinas estão com as entregas atrasadas. Enfim, é um problema grande. E parte desse problema, agora sim a gente puxa o gancho para a China,
vem dessa retomada econômica global muito forte e que acontece num ritmo que também é mais acelerado do que os analistas projetavam, né? O avanço dos processos de vacinação, ele faz com que os outros elos dessa roda girem, né? Então, o setor de serviços voltando a funcionar, alimentação, viagens, e a gente nem tem a retomada completa das viagens aéreas. Então, quando a gente começar a ter os níveis, né, de voos pré-pandemia, a gente ainda vai ter essa demanda maior pelo jet fuel, que é o combustível utilizado na aviação derivado do petróleo, e pode puxar um pouco mais ainda os preços do petróleo. E aí ontem, fazendo também essa entrevista com um especialista em mercado de energias, ele dizia, Carla, a gente precisa estar atento a uma situação. Os altos preços do petróleo, os altos preços do gás natural, do carvão e tal, podem frear um pouco a retomada econômica global. Porque se a energia, que é o sangue da civilização, estiver muito alta, outros setores podem recuar, como é o caso da China. Está fechando planta esmagadora de soja, está fechando planta produtora de fertilizante, está terminando a energia, né, em algumas províncias ali mais cedo, está desligando. Então, o Samuca está se posicionando aqui e é exatamente isso. Ó. Cada vez mais o produtor vai ter que entender, se preparar e planejar-se para o mercado futuro. É exatamente isso. Né? O que está acontecendo agora são os reflexos de uma economia de livre mercado. É a demanda voltando, ganhando força novamente e a oferta ainda em choque. Né? A oferta de alimentos teve choque, agora a gente vê essa crise energética sem precedentes, segundo o professor Flávio Inácio, lá de Portugal, e que esteve ali em algumas regiões, ali, por exemplo, Reino Unido, na União Europeia, com uma crise de abastecimento completa, uma crise de recursos humanos. A saída do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit, promoveu ali o êxodo de milhares de trabalhadores que estavam no Reino Unido, voltaram para os seus países e acabaram promovendo essa crise de recursos humanos que provocou uma crise de abastecimento, falta energia, falta gasolina, falta combustível de uma forma geral, falta comida na prateleira do supermercado. Então, veja, a gente tem crises instaladas em diversas partes do mundo. A gente está falando de um cenário inflacionário também muito forte, uma inflação de demanda, porque as pessoas voltaram a consumir, as pessoas intensificaram os seus consumos. Então, isso é muito sério e a gente vai monitorando essa situação ao longo dos acontecimentos. Os fertilizantes já foram falados, a gente tem falado com a brilhante equipe que a gente construiu aqui no Notícias Agrícolas sobre essas questões do milho, né? Depois a gente trouxe essa informação, né? Quanto de milho vai faltar no mundo depois né? Qual vai ser o tamanho do rombo na oferta de milho depois dos problemas que nós tivemos aqui e com as novas safras chegando? Como é que vai ficar essa contabilidade? Como é que vai ficar a nova safra diante de custos tão elevados e de preocupação com os insumos? Perceba como a gente tem um montão de coisas para olhar, né? E são coisas que a gente está trazendo na pauta diariamente. Esse rally do algodão não é à toa. A gente está falando de problemas na China, a gente está falando de uma demanda maior pelo algodão americano, a gente está falando de também um choque de oferta ali em algumas regiões. E hoje vai ser pauta, então, o algodão às 13h30 e a questão da China e da crise energética na China, que obviamente a gente vai puxar pontos para outras partes do mundo, com o professor Roberto Dumas Damas, às 10h30 ao vivo, pelo noticiasagricolas.com.br, tá? Então, apertem os cintos, senhoras e senhores, porque vai vir muita emoção ainda pela frente. Essa crise energética pode nos trazer vários sinais sobre como os diversos setores da economia mundial vão se comportar, como os consumidores vão se comportar e os fornecedores de alimentos, de energia, de minérios também vão se comportar. Então, tem muita coisa pela frente que a gente vai ter que monitorar, tá? Acho que a palavra monitorar é a palavra que eu mais uso aqui no Bom Dia Agronegócio, mas é porque é verdade, a gente precisa cuidar de tudo isso para entender para onde estamos indo, tá certo? Então, falando de China, falando de soja, falando de fertilizantes, custos de produção, novas safras, amarramos.
Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços. A soja continua ali, ó, de lado na Bolsa de Chicago, bem cautelosa, assim. Hoje tem relatórios do USDA, como eu falei, né? A gente tem o relatório de estoques trimestrais de grãos na posição 1º de setembro. Esses estoques são extremamente importantes, esses números são extremamente importantes, porque eles vão nos mostrar a posição dos estoques na virada da safra. O último dia da safra americana é 31 de agosto. A nova safra começa 1º de setembro, todo ano. Então, a gente vai entender como é que são os estoques que dão início à temporada 21-22. Se esperam estoques ajustados, né, tanto de soja quanto de milho, também de trigo. Então, a gente vai receber esses números às 13 horas, horário de Brasília. E claro que você vai conferir em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Mais do que isso, hoje temos também as vendas semanais para exportação, que estão saindo daqui 3 minutos, as vendas semanais para exportação dos Estados Unidos, que tem volumes aquém do mesmo período do ano passado, porque tem esses problemas logísticos, teve todo esse transtorno causado pelo furacão Aida, ainda sendo sentido, inclusive pesando ali sobre plantas de produção de glifosato também nos Estados Unidos. A maior planta de glifosato do mundo está localizada lá onde passou o furacão, é uma planta da Bayer, e há prejuízos para essa planta também, o que agrava um cenário já complicado para o glifosato. Então, veja como está tudo conectado e você precisa acompanhar tudo isso, tá? E olha só, o Samuca também, mais uma vez, trazendo uma posição bem importante. Os discursos protecionistas europeus têm raiz nessa questão de déficit de recursos, exatamente, né? Enquanto isso, o Emmanuel Macron continua falando que não vai comprar soja do Brasil porque não quer desmatar a Amazônia. Aí você faça a sua reflexão. Porque eu não preciso falar pra vocês que a gente não cultiva soja, que existe o bioma amazônico, que existe a Amazônia, que existe a floresta amazônica, que existe o estado do Amazonas. O Emmanuel Macron sabe onde está cada coisa? Não, né? Então, ele vai falando qualquer coisa, vai tentando lá garantir mais subsídios para os seus agricultores. Enfim, essa é uma discussão já vencida e a gente sabe que a gente não manda soja para a França de desmatamento ilegal, né? E quem faz desmatamento ilegal, quem é criminoso ambiental, não é produtor rural, ok? Isso aí é líquido certo. Então, vamos esperar os relatórios do USDA dessa quinta-feira, temos que olhar para isso. E vamos dar uma olhadinha no milho lá na B3. Os preços do milho estão sentindo alguma pressão aqui no Brasil, porque naturalmente refletem a chegada da oferta do milho importado, refletem também a chegada da oferta da safrinha, apesar de menor, e também os compradores agora um pouco mais retraídos, tá? Mas são preços ainda muito altos, a B3, todos os vencimentos acima dos R$ 90 por saca, à exceção do maio 22, que aí a gente já começa a ver um reequilíbrio da oferta projetado, né? Mas a gente tem para novembro R$ 93,23, uma baixa de 0,21% agora. O janeiro R$ 94,23, baixa de 0,18%. O março R$ 94,30, queda de 0,04%. E o maio R$ 89,40, queda de 0,06%. Então, os preços do milho, como eu falei, alguma coisa pressionados, mas ainda bastante elevados. No mercado interno, mercado físico, não é diferente. As cotações também são boas. Os preços nos portos mais estáveis, o que acaba estimulando o produtor a olhar um pouco mais para a demanda interna nesse momento. Lembrando, a demanda interna no segundo semestre, por rações, ela tende a ser maior. Então, fique ligado, porque você precisa entender ali para qual mercado se direcionar nesse momento. Legal? Bom, falamos bastante sobre grãos hoje, falamos bastante sobre café, açúcar, né? O pessoal até perguntou aqui sobre o mercado de açúcar, né? Mercado futuro do açúcar. Mercado futuro do açúcar tem bons fundamentos, sente às vezes a pressão ali do financeiro, do petróleo, que é um mercado muito correlacionado, mas está ainda em patamares bastante elevados também. E eu falei bastante hoje sobre o mercado de açúcar, depois dá para voltar um pouquinho esse conteúdo e recuperar essas informações sobre esse produto, tá certo?
Vamos dar uma olhadinha agora no mercado pecuário, vamos ver o que o mercado do boi gordo nos informa nesta... eu quero começar as informações do mercado do boi gordo com uma informação que tivemos ontem sobre o confinamento. Informações bastante importantes, vou dividir aqui com vocês. Nós entrevistamos o senhor Marcos Barucelli, que é gerente de categoria de confinamento da área de ruminantes da DSM. Ele disse o seguinte: o confinamento no Brasil deve crescer entre 2% e 3% em 2021, ritmo inferior à expansão dos últimos 5 anos. No começo do ano, eu falei bastante sobre isso. O confinamento vai ser menor. Os estudos das consultorias já mostravam essa redução no confinamento. Os custos elevados na pecuária promoveram essa redução no confinamento. Isso já era uma situação esperada pelo mercado e, de fato, isso deve se confirmar. Além disso, segundo também o senhor Marcos Barucelli, os casos de vaca louca atípicos puderam comprometer também a rentabilidade do pecuarista, já que a China ainda não está comprando carne do Brasil. Por que, Carla Mendes? Pergunta excelente, senhoras e senhores. Porque já está tudo certo, né? Mas como os chineses, né, falam, né, assim, o que eles querem sobre o mercado e eles conseguem manejar ali as coisas, né? Conseguem ter estratégia, tiraram o pé do acelerador das compras, que vinham muito fortes. A China hoje é o maior comprador de carne bovina do Brasil, e vieram pressionando aí os preços da arroba, consequentemente os preços da carne, e vão voltar, obviamente, quando os preços estiverem mais atrativos para eles, né? O que nos diz aqui é Scott Consultoria. Cotações do boi gordo caem nas praças brasileiras. Em São Paulo, na última quarta, ontem, os preços do boi gordo caíram R$2 por arroba, segundo o levantamento da Scott, R$295. Já em Redenção, no Pará, queda de R$3 por arroba, e nós tivemos o boi sendo cotado a 287. Goiânia, compradores abriram as ofertas de compra com R$2 por arroba a menos pelas novilhas gordas e a cotação do boi e da vaca sem grande mudança. Assim, para Goiânia, Goiás, referência em R$282 para novilha, boi gordo R$290 e vaca gorda R$282 por arroba. Esses são preços brutos e a prazo. Então, o mercado pecuário nos mostra justamente isso. Há uma pressão ainda dessa ausência da China no mercado brasileiro. Essa questão dos casos atípicos de vaca louca, eles trouxeram esse viés mais negativo para o mercado, que já vinha sentindo ali uma pressão natural. O que se espera agora é uma recomposição desses preços ali, talvez não na sua totalidade, perdão, para o final do ano. Na terça-feira, o senhor Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho, um líder importante aí da pecuária brasileira, trouxe informações importantes sobre o seguinte: frigoríficos que atendem o mercado externo estão ofertando preços melhores para a arroba, porque a demanda vai melhorando. A virada do mês pode puxar um pouquinho mais o consumo interno. Vamos acompanhar, tá certo? O Gerry Adriano, bom dia, o áudio de vocês está muito baixo. Gerry, a gente está aqui de fato com um probleminha de áudio, a gente já está corrigindo isso, aí nos próximos dias vai estar tudo bem, viu? Peço desculpas, mas é uma falhazinha aqui que já está sendo consertada, tá bem? O pessoal lá no YouTube nos mandando bom dia, o seu Antônio e o Gerry, bom dia para vocês. E alguém me perguntou aqui se eu já falei sobre o café. Falei bastante sobre o café, deixa eu ver quem foi aqui, ó. O Isaac, falei bastante sobre o café hoje, foi lá no comecinho da live, ela vai ficar disponível para você aqui no feed do Instagram, do Notícias Agrícolas, e também vai pro YouTube, na nossa playlist ali do Bom Dia Agronegócio, no canal do Notícias Agrícolas Oficial, e aí você pode acompanhar tudo por lá, só pegar o comecinho da live ali, que eu falei bastante hoje sobre o mercado de café, tá? Pessoal, vamos ver o que já é notícia aqui no Notícias Agrícolas, agora 9h35 pelo horário oficial de Brasília. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. O dólar já passou a recuar, hein, senhores? Dólar tem queda contra real antes da Petax. Hoje é dia de definição
da Petax aqui no Brasil. Milho, quinta-feira inicia com futuros levemente recuando na B3. Café, Londres e Nova York voltam a subir nessa quinta-feira. Então, mercados de milho, café, açúcar e soja já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Saiu o IBGE. Brasil tem desemprego de 13,7% no TRI até julho, diz o IBGE. Petrobras destinará 300 milhões de reais a programa social para gás de cozinha. Legal essa notícia. Aí tem uma preocupação. Aí pode azedar os mercados. Evergrande perde segundo pagamento de títulos. Alguns investidores recebem valor parcial. A Evergrande, a China Evergrande, aquela gigante incorporadora lá no país asiático, que está correndo um risco sério de default, de calote, não honrou os seus compromissos como estava previsto na primeira vez. Na segunda vez também me parece que não. Então temos que agora acompanhar o andamento do mercado financeiro. Vamos abrir aqui? Ver se alguma coisa mudou muito agressivamente. Me parece que não. Talvez o mercado já estivesse esperando, né? Porque hoje a gente tem um foco maior ali na questão da política monetária americana, algumas informações de mercados financeiros europeus. Então, talvez a gente já estivesse olhando para isso, né? A questão do acordo firmado lá nos Estados Unidos para manter o governo em andamento, né? Para não ficarem sem dinheiro os americanos, olha só, né? Tá acontecendo também e esse é um foco importante do mercado financeiro internacional, tá? Vamos acompanhar. A Conab participa do Encontro Nacional de Associação Brasileiras das Centrais de Abastecimento, que bom. Copersucar S.A. é eleita a melhor companhia do Brasil. Parabéns ao time da Copersucar. Banco Central passa a ver déficit em transações correntes de 21 bilhões de dólares neste ano por alta nas importações. Crise energética da China afeta funcionamento de fábricas, que eu falei para vocês agora há pouco. Nós temos também a peste suína africana se aproximando dos Estados Unidos com informações da Bloomberg, Agência Internacional de Notícias. Essa eu quero dividir um pouco mais com vocês. Tem duas aqui que eu quero dividir um pouco mais com vocês. Uma delas é Banco Central vê alta do PIB em 2,1% em 2022 e de 4,27% em 2021. Saiu o relatório do Banco Central sobre o nosso produto interno bruto, né? E nós temos aí o Banco Central apostando, então, numa perspectiva de crescimento, né, do nosso PIB em 4,7%. Em junho, essa estimativa foi de 4,6%, há 3 meses, né? Em seu relatório trimestral de inflação, publicado nesta quinta-feira, o Banco Central justificou a revisão para o desempenho do PIB, repercutindo o resultado no segundo trimestre ligeiramente acima do esperado e uma modesta redução da projeção do crescimento no terceiro trimestre. Já para 2022, o Banco Central afirmou que a expectativa é de que haja, ao longo do ano, um ritmo de crescimento menor do que no segundo semestre de 2021. Essa notícia já está disponível aqui no Notícias Agrícolas e o relatório diz o seguinte: o hiato do produto em patamar menos negativo, que reduz o espaço para a recuperação cíclica, e o movimento de aperto monetário ora em curso, cujos efeitos ocorrem de maneira defasada, são fatores que contribuem para a desaceleração da taxa de crescimento. Como eu falei, notícia já disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, para você entender detalhadamente essa condição, tá bom? Ovos, proximidade de outubro contribui para novo reajuste. Petrobras conclui resgate de 1,13 bilhão de dólares em títulos. E desempenho do frango abatido em setembro, tem já a atualização desses números. E na exportação, o frango inteiro alcança o melhor preço em quase 5 anos. Olha que notícia boa para a avicultura brasileira, tá? Pessoal aqui perguntando sobre as informações do clima, né? Izegadro, certo? Aqui é o Bruno de Pará de Minas, que você me fala da falta e atraso na entrega das sementes de milho no atual momento. A gente está preocupado com insumos de toda a natureza, viu, pessoal? Bruno, realmente é uma preocupação. A gente já está com isso na pauta para detalhar esse
esse quadro. Eu percebo que não é uma condição generalizada desse atraso das sementes de milho, mas a gente está aqui apurando, entendendo até onde isso vai e por que isso está acontecendo. Isso também é reflexo da seca que nós tivemos aí nos últimos meses. Então, a gente está trabalhando nessa pauta e assim que eu tiver mais informações mais consistentes, eu te trago. Mas fato é que a gente não percebe, nesse momento, ser uma situação generalizada, tá? E vou levar, portanto, essa região aí, Pará de Minas, para essa condição, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu deixei alguma pergunta para trás. O seu Antônio Rosa perguntando sobre a previsão do tempo. Olha só, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, seu Antônio, acredita que outubro vai chegar com as chuvas que o produtor tanto espera. Então, a gente deve ver a estação e a chegada e a consolidação da estação chuvosa agora no mês de outubro. Eu estou torcendo para que, de fato, isso aconteça. Essas são as previsões, mas diariamente a Virgínia Alves traz as informações atualizadas nas conversas que ela tem todos os dias com os meteorologistas para atualizar esse quadro. Fato é que a gente tem já, né, a partir desses 30 de setembro e esse comecinho de outubro, a chegada dessas chuvas mais volumosas, mais bem distribuídas, né? E a possibilidade de já vermos esses volumes aí em algumas partes do país. Então, principalmente ali no centro, né, no centro-sul do Brasil. Vamos acompanhar, né? Porque já tem produtor relatando perdas de plantio de soja, no caso Paraná, por exemplo. Ali na região de Doutor Camargo, como é o caso do seu Ildefonso Alzec, que falou conosco aí nos últimos dias. Então, para essas chuvas chegarem agora, no final de setembro, começo de outubro, mais fortemente. Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Mas, como eu falei, fique ligado aqui no Notícias Agrícolas, que já agora são 15 para as 10, já a Virgínia chega com essas informações quentinhas para o senhor, tá bem? Senhoras e senhores, este é o Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 30 de setembro, dias de relatórios do USDA, números importantes que já foram divulgados. Vamos falar de China, vamos falar de boi. 11h30, meio-dia, Alexander Horta chega com as informações atualizadas do mercado pecuário. Então, tem tudo aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Tá certo? Mantenha o Notícias Agrícolas aberto no seu navegador ou no seu celular e vai atualizando, porque o tempo todo a gente tem informações novas que são importantes para o seu planejamento, para suas estratégias e tomadas de decisão, tá certo? Para que você seja o porta-voz de si mesmo, como a gente costuma dizer aqui no Notícias Agrícolas. 9h43, a gente fica por aqui. Eu te agradeço pela audiência, pela companhia, e a gente volta a se encontrar amanhã para fazer um bom balanço da semana e para você começar bem a próxima semana, tá certo? Obrigada, gente. Até amanhã. Bom trabalho.